Eu fui responsável pelo projeto. Eu fui ao médico ontem. Eu fui bem na prova. Bom, para nós em português, eu fui, certo? Ótimo! Porém, as três frases em português usam fui, mas em inglês, cada uma exige um verbo diferente. Mas peraí, teacher. O que você quer dizer com isso? Não é o fui em português? Pode ser o mesmo verbo em inglês? Então. Vamos lá, então eu vou trabalhar para você as formas e você não vai errar mais. A única forma do passado em português, fui, corresponde a dois verbos diferentes em inglês, tá? Esse fui em inglês, no português e em inglês são dois verbos diferentes. Tá aqui o exemplo, olha só. O verbo ser estar, to be, eu fui, I was, right? O verbo ir, to go, eu fui, I went. Ah, teacher, entendi agora. Quando eu fui alguma coisa no passado, não sou mais, é to be. Quando eu fui para algum lugar, é o verbo to go no passado, I went. É isso? Sim, é isso. Então vamos trabalhar cada uma delas. Mas tem uma terceira aqui, ó. Tá aqui, ó. A última, eu fui bem na prova. Esse caso aí é um caso especial, que não é nenhum desses dois que eu acabei de falar para você, que eu vou mostrar no final da aula. Vamos lá. Em português, as formas do passado do verbo ser e do verbo ir são idênticas em boa parte do pretérito perfeito. Se tiver conjugar, né, o verbo ser e o verbo ir no português tem o mesmo significado. Eu fui, tu foste, você foi, coloquial, né? Ele foi, nós fomos, vós fostes, vocês foram, eles foram. Para nós, né, do português, ser e ir no pretérito perfeito tem o mesmo significado. Olha só, vamos lá. Só que no português a gente resolve pelo contexto, a gente consegue resolver isso no contexto em português. Eu fui feliz. Verbo ser no passado. Não faz sentido eu ir feliz, né? De eu fui feliz. Né? Não vai, não ir, eu fui feliz de eu ir, né? Não dá, né? Então é o verbo ser. Eu fui ao médico, tem um destino. Então é o verbo ir. Ótimo. Vamos nos exemplos aqui. A aula hoje é bem curtinha, mas é objetiva. Vamos lá então. O verbo ir, to go, no passado, I went, eu fui. Aqui é o uso mais comum, que é o verbo ir, né? Ele foi ao médico ontem. He went to the doctor yesterday. Ela foi ao supermercado. She went to the supermarket. Nós fomos ao cinema no sábado. We went to the movies on Saturday. É o verbo ir no passado, certo? To go, right? Você foi ao banco mais cedo. You went to the bank earlier. Ela foi ao supermercado. She went to the supermarket. Maria foi à praia no fim de semana. Maria went to the beach over the weekend. Então você vê aqui que o verbo ir no passado, né? Eu fui, ela foi, nós fomos. Ótimo. Até aqui, tudo bem. Só que o verbo ser estar no passado, né? O to be, I was, também é eu fui no português. Ou então eu era, né? E é aqui que está a maioria dos erros que nós cometemos. Né? Olha só. Eu fui muito tímido na escola. I was very shy in school. Eu era muito tímido na escola, eu fui muito tímido na escola, que não tem nada a ver com o verbo ir. Né? Aqui que o bicho pega, aqui que a maioria da galera erra, né? Eu fui responsável pelo projeto. I was responsible for the project. Você vê que o verbo to be no passado, né? I am presente, I was é o passado do to be, né? Eu fui responsável pelo projeto. Eu era responsável pelo projeto. Mudou alguma coisa? Não. Mas nós usamos este eu fui no português com a ideia de eu era. E é aí que nós erramos no inglês. Eu fui o único a chegar cedo, right? Eu fui o único a chegar cedo. I was the only one to arrive early. Eu era o único a chegar cedo, eu fui o único a chegar cedo. Aí tem aí, ó, o Carlos Alberto.
Boa noite, Carlos Alberto de Nilópolis, Rio de Janeiro, né? Estudo diariamente inglês e ainda me surpreendo com muitas traduções da mesma palavra. Exato. É o caso aqui, Carlos Alberto. É o caso. Então nós, tá? Temos que focar no contexto. Aí nós não vamos errar, né? Tá aqui, ó. Ele foi muito paciente comigo. He was very patient with me. Ele foi. Ele era muito paciente comigo, até cabe, né, em alguns momentos, depende do contexto, ele era muito paciente comigo. Né? Ou ele foi muito paciente comigo naquela situação. E não é o verbo ir. Né? E aí, para traduzir para o inglês, começa a fazer confusão. Por quê? É o verbo ir. Bom, eu fui, I went. Não, né? Ela foi a melhor aluna da turma. She was the best student in the class. Ela era a melhor aluna da turma, verbo to be. Ela foi a melhor aluna da turma, verbo to be. Depende do contexto, ela foi e ela era, dá na mesma, né? Só que nós falamos no português, com muita frequência, ela foi a melhor aluna daquela turma. Ela era, né? Eles foram muito gentis ontem. They were very kind yesterday. Aí, eles eram muito gentis ontem, não dá, né? Aí tem que ser eles foram. Ou elas foram, né? Que they pode ser eles, elas. Então aqui nós temos, alright. Boa noite, estou sem foco por vários motivos. Ok, right. Vamos lá. Então você tem, voltando aqui. Então você tem, peraí. Então você tem o verbo to be, né? Para falar eu fui, nós fomos, do ser estar. E tem o verbo to go, né? Que aí dá a ideia de deslocamento, né? Você vai para algum lugar, você foi para algum lugar. Né? Não é o verbo to be, de ser estar, era, foi. Right? Importante, recado importante, você que busca aprender inglês 5 vezes mais rápido, você que precisa aprender inglês urgentemente, eu te convido a aprender inglês comigo no meu curso fechado, tá aqui, ó. O Inglês Minuto 2.0. Você que precisa arranjar um emprego no exterior, você que está morando no exterior, precisa falar inglês rapidamente, 5 vezes mais rápido. O meu curso fechado te leva ao avançado em 6 meses. Para conhecer o meu curso, tem o link aqui no bate-papo, que eu vou deixar o link aqui para você. Tá aí o link. Ou então, né, tá aqui, ó, o QR Code, você que está assistindo televisão, aponta o celular pro QR Code. Ou então aqui embaixo, no primeiro comentário ou na descrição do vídeo tem um link. Você vai para uma página onde eu falo tudo do curso para você. Com uma super condição, 15 dias para testar aplicativo de memorização. Você também aprende a usar a inteligência artificial para conversar com você em inglês e te corrigir. E o melhor suporte do Brasil. Via WhatsApp, você vai ser atendido por professores ou professoras. E, muito importante, ou você aprende, tá? Nesse curso é assim, ou você aprende. Não entender uma vírgula, chama a gente do suporte e nós vamos te ajudar no que você precisar dentro do curso. É isso. Já está feito o convite, deixa eu voltar. Agora você lembra da terceira forma? Ela foi bem na prova. Eu fui bem na entrevista. Esse fui bem. Eu fui bem na prova, ela foi bem na entrevista. Isso aí do ir bem em algo, de ter boa performance, é a expressão do well, ir bem. O passado é did well, right? O passado de do well é did well, que é o ir bem. Vamos lá. I did well on the test. Eu fui bem na prova. Do well é ir bem, fui bem, did well. Teacher, se eu traduzir ao pé da letra, eu fiz bem na prova. Se você fez bem na prova, tô azul aqui, deixa eu voltar na minha cor original. Deixa eu consigo voltar. Opa, voltei na cor original, tô menos azul. Se você foi bem, você fez bem. Então a tradução ao pé da letra, eu fiz bem na prova. Eu fui bem na prova. Então o ir bem é do well. Passado, did well. She did well in the interview. Ela foi bem na entrevista. Ela fez bem na entrevista. Tradução ao pé da letra. Ela foi bem na entrevista. Eu não falo she went well in the interview.
com a ideia de ir fisicamente, né? Não dá, né? Aqui ela teve uma boa performance, ela fez a entrevista muito bem, ela foi bem. Tô tentando encontrar aqui uma ligação do verbo fazer, que é o do aí no passado, did. They did well in the competition. Eles foram bem na competição. Ah, teacher. Eles fizeram bem na competição? É, exatamente. Eles foram bem. Que é o do well no passado, did well, right? You did well, even under pressure. Você foi bem, mesmo sob pressão. Você fez bem, mesmo sob pressão. Você performou bem, mesmo sob pressão. Você foi bem, mesmo sob pressão. Even é mesmo, right? Even, right? Então, o ir bem é do well, que é uma expressão. Não tem nada a ver com o passado do verbo to be, was, were, que nós usamos aqui. Não tem nada a ver com o verbo ir no passado, que é went. Aqui é uma expressão idiomática e nem sempre a tradução da expressão idiomática vai ser ao pé da letra. Nós temos que interpretar. Por isso que existe a profissão de tradutor-intérprete. Segundo exemplo aqui, olha só. The company did well despite the challenges. A empresa foi bem apesar dos desafios. Do well, ir bem. A companhia, a empresa vai bem, né? Does well. Passado foi bem, did well. Despite, apesar. Right? He did well at work last month. Ele foi bem no trabalho no mês passado. Do well, no caso, he does well present. He did well, passado, past. Right? Então nós temos aqui uma expressão idiomática que não tem nada a ver com o verbo to be no passado, não tem nada a ver com o verbo to go no passado. Então você tem que simplesmente entender que do well é ir bem e did well é o passado de do well. Né? Eu fui bem, você foi bem, nós fomos bem. Elas foram bem. Right? Então aqui você tem que memorizar. O uso não tem jeito. Right? Então agora muito importante, você precisa saber, ó. Resuminho da aula de hoje, olha só. Eu uso o verbo ser estar, verbo to be no passado, I was, para dizer que eu fui alguma coisa um tempo atrás. Eu era, eu fui. Eu fui um bom aluno, eu era um bom aluno. I was. Ou então, you were, se você usar outro futuro, outro passado de to be, né? Que ao invés de you are, é were, né? Ele era, he was. Eu era, I were. Você era, perdão, I was, eu era. Você foi, you were. Good morning, teacher. Right? E aí, você foi, é you were também. Eu fui, I was. Right? Verb to be. Para você falar que você era alguma coisa, você foi alguma coisa, é I was. O verbo ir, que é o to go, aí não tem erro, é I went, é went para todas as pessoas. No caso aí, eu fui, I went. You went, he went, she went, they went, todos os pronomes went, aí não tem erro. E quando você vai bem, você tem boa performance em alguma coisa, you do well, que é a expression do well, passado é did well. Do well, ir bem, passado, did well. Então, basicamente, essa tabelinha aqui vai dar a ideia do eu fui e todos os desdobramentos de acordo com o pronome aí no inglês. Alright? Novamente, vocabulary is power, sempre uso isso aqui. Vocabulário é poder, então quanto mais você acumula, né? E quanto mais você entende como funciona, porque acumular só não é suficiente, você tem que acumular e entender como funciona. Para entender como funciona, tem que contextualizar, fazer isso aqui, ó, colocar em frases e entender como esse vocabulário funciona. Não é só a tradução. Você vê que do well, a tradução ao pé da letra não funciona. Dá uma ideia aproximada, mas não é exatamente o que você quer dizer. Certo? Lembrando aí que aprender inglês 5 vezes mais rápido que os cursos tradicionais é o meu curso fechado. Tô deixando o link para você no bate-papo. Tem um QR Code na tela, eu então, aqui embaixo no primeiro comentário ou na descrição da aula você tem aí o link para saber mais, ok? Muito importante agora, eu deixei uma aula aqui
que vai te ajudar muito com essa questão de palavras que parecem, mas não são, para você continuar seu aprendizado. É só clicar aqui, ok? E você vai ter tudo o que precisa para melhorar ainda mais o seu inglês.